O terceiro Seminário Regional da Agricultura movimenta Maravilha com palestras e técnicas para o solo. A gente trouxe todos os aspectos relacionados a plantio direto, sistema de produção. Com manejo e biodiversidade, o evento reforça boas práticas para garantir produtividade. Quanto melhor for a infiltração no meu solo, melhor é o aproveitamento de água da chuva. E na suinocultura, duas histórias mostram que eficiência e sucessão familiar fazem a diferença no campo. A estrutura é eficiente, o suporte técnico da Oliverde é suficiente. É só cumprir os deveres, cumprir o que foi combinado que dá tudo certo. Com tecnologia, responsabilidade e dedicação, Santa Catarina segue na liderança da produção de suínos. A gente visa uma produção de 35 leitões desmamados fêmea com um peso de 7,7. Tudo isso agora no Cooperativismo em Notícia. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. O cuidado com o solo começa antes da lavoura. E em Maravilha, o terceiro Seminário Regional da Agricultura reuniu produtores, técnicos e estudantes para debater o manejo adequado e soluções que fazem a diferença no campo. O evento foi promovido pela EPAGRE em parceria com a cooperativa Auriverde. Por lá, não faltaram conhecimento, práticas sustentáveis e novas perspectivas para a produção. Já deu para perceber que o dia estava frio no terceiro Seminário Regional da Agricultura, realizado em Maravilha. Um grande evento promovido pela EPAGRE e Cooperativa Auriverde. O bom é que o chimarrão ajudou a aquecer as primeiras horas do dia. E entre um chima e outro, uma dica anotada no caderno. Sinal que o conteúdo da palestra estava ajudando quem está lá na lida do dia a dia. Eu anotei mais sobre o que precisa mais no solo, o que é importante, essas coisas assim. Mas o que eles falaram, apresentaram para nós, eu anotei. E esse foi um dos conteúdos repassados na palestra. Temas voltados à qualidade do solo, manejo conservacionista e inovações no uso de plantas de cobertura, curvas de nível e práticas de manejo de escarificação. Assunto que vem ganhando força, principalmente com os eventos adversos do tempo, como a chuva forte ou até mesmo a estiagem. Quem iniciou a apresentação foi o pesquisador Thiago Horby. Então a gente trouxe tópicos de quais são os fatores de mitigação de risco, né? É o excesso de chuva e aqueles momentos de estiagem. É a conservação do solo, as estratégias de manejo que a gente discutiu, todos os processos que envolvem na agricultura, lá na propriedade do produtor, como que a gente faz para melhorar, para que quando chove em excesso, a gente não tenha processo erosivo, armazene água e quando que tem estiagem, essa água armazenada, ela seja aproveitada pelas culturas econômicas para que o sistema radicular busque em maior profundidade essa água e a gente tenha boas produções, ou seja, mais rentabilidade. E a gente trouxe todos os aspectos relacionados a plantio direto, sistema de produção, estratégias de manejo que o produtor tem que estar cuidando, né, em pontos específicos, pequenos detalhes. Por exemplo, uma coisa que a gente comentou lá, na transição da soja para o inverno, num trigo, um vazio outonal que a gente tem ali de 60, 90 dias, que pode estar preenchendo por uma planta de serviço, uma planta de cobertura, que vai fazer com que o trigo produza mais e que o sistema produtivo, a propriedade, por esse manejo, vai melhorar também a produção das outras culturas na sucessão. Na sequência, o Dr. Leandro Wildner, da EPAGRE, falou sobre o plantio direto. Cobertura permanente do solo, o não revolvimento do solo ou revolvimento apenas na linha de semeadura e aumento da biodiversidade. São três pilares essenciais. Hoje nós sabemos, por levantamentos da Federação Brasileira do Plantio Direto, que nós temos cerca de 40 milhões de hectares em plantio direto no Brasil.
mas lamentavelmente, de bom plantio direto, as estimativas são que nós cheguemos a apenas 10% de tudo isso. Então nós temos um longo caminho, muito embora nós já tenhamos uma história de mais de 50 anos do plantio direto no Brasil, nós carecemos de qualidade desse plantio direto. Já que a terra é a base de produção do agricultor, nada melhor do que um grande laboratório como esse aqui do Cedtec para melhorar as técnicas de plantio e como toda essa palhada trabalha ainda na proteção do solo. Como é que faz isso? Eu preciso implantar o sistema plantio direto, que agora a gente chama 2.0, de alta qualidade, que é cobertura permanente, rotação de cultura e mínimo revolvimento. O produtor já não revolve mecanicamente, porque nós não estamos mais no sistema convencional. 52 anos já de plantio direto. Só que plantio direto não é só plantar sobre a palha. Eu preciso ter raízes e palhada 365 dias por hectare. Para responder sua pergunta em uma frase, para ajudar o agricultor, que eles não estão vindo agora, é o seguinte, ó, como é que eu descompacto de solo e faço a raiz da soja sair dos 20 para os 40? Colocando aqui no sul do Brasil, 12 a 14 toneladas de palha, materiais orgânicos diversificados por hectare, 12 a 14. Esse mix de plantas é o que transforma a terra para uma boa colheita. E o melhor de tudo, deixando que a natureza se encarrega de arrumar os nutrientes lá embaixo do solo, desde que tenha uma boa palhada. Na questão de bovinocultura, a gente trabalha com... a gente precisa de silagem para manter os animais, né? Então, isso é essencial porque com um solo que é compactado, que não tem nutrientes, que não pode, não tem nutrientes o suficiente, o solo não reage e a planta também não cresce, não se desenvolve, dá poucas toneladas por hectare, consequentemente uma produção bem baixa. E tá certo, Bruno. O pesquisador da IPAGRE, Júlio César, reforça a importância de ter uma boa palhada para conservar esses nutrientes, principalmente a água. O que não infiltra acaba virando erosão. Então, assim, quanto maior for a água, o volume de água que acaba infiltrando no solo, maior é o aproveitamento da água da chuva, né? E da mesma forma, menor é o problema de erosão. Então, quanto melhor for a infiltração no meu solo, melhor é o aproveitamento de água da chuva. Outro ponto é, a gente pode, através disso, testar diferentes situações que a gente acaba fazendo no campo. Por exemplo, um solo sem palhada vai acabar perdendo mais água, vai perdendo mais solo por erosão. Cultivo em contorno, cultivo morro abaixo também. Quando faz a semeadura morro abaixo, você acaba criando um canal preferencial para movimentação de água e, consequentemente, você tem uma perda maior de água e da mesma forma que a gente acaba não é visível, nós temos também um arraste de nutrientes sendo perdido nessa água. E esse assunto é levado a sério pelo agricultor Cristiano Zandonabiduski, pois lá na propriedade dele, além do plantio de grãos, também se trabalha com a pecuária. São várias coisas que a gente tem, né? Desde a parte do terraceamento, a parte de conservação de solo, que é trabalhado muito, né? A gente como a gente tem um manejo com o gado, a gente precisa ter sempre estar se aprimorando, né? Então aqui falou muito em cobertura verde, a questão de estruturamento de solo, a própria retenção de água, né? Quanto mais você consegue fazer esse manejo, né? Então a gente tem que sempre estar buscando essas melhorias para poder estar aumentando a produtividade. Muitas vezes não adianta você ter um manejo de adubação, de fungicida, tudo isso de uma forma, pensando que está sendo da melhor forma possível, você está pecando em alguma outra área, né? Então você tem que estar pensando sempre em proteger o solo. Com um evento dessa grandiosidade, ele vem aqui através de professores, pesquisadores com doutorados a trazer mais conhecimento, mais dado, mais informação para ele saber que o que ele está fazendo em casa é de grande valia, é de grande importância pro solo dele, né? Que é o solo pro produtor é tudo para ele, né? Então assim, ele precisa cuidar desse solo como se fosse aquela conta gorda dele do banco, né? Porque o solo nada mais é do que isso, onde ele deposita, onde ele investe e onde ele vai extrair frutos no futuro dele. O evento está dentro do esperado, dentro do que a gente estava esperando, tanto de público quanto das palestras que a gente organizou, dentro do que a gente tinha imaginado. O público foi um pouco maior do que a gente imaginava, esse é um ponto positivo, né? E as palestras também, da forma que a gente tinha organizado, as palestras de muita qualidade. As duas palestras que tiveram, dois profissionais com muita experiência no assunto.
O vice-presidente da Auriverde, Daniel Ferrari, destacou a importância do Centro de Difusão Tecnológico, CEDTEC. Nós precisamos então dar uma atenção especial a esse solo para que todo aquele insumo que a gente coloca nas culturas comerciais, ele permaneça no solo, melhore a qualidade do solo, descompacte o solo e que o produtor consiga maiores produtividades. É um tema que parecia ser esquecido na nossa região, né, há 2, 3 anos atrás, mas é a terceira edição dessa grande parceria que nós temos com a EPAGRE, né? E cada ano o agricultor está vindo mais. A gente agradece então a todos esses que se preocupam com o seu grande patrimônio, com o seu solo, e vieram aqui junto com nós comprovar então todas aquelas tecnologias que estão disponíveis ao nosso produtor. Depois dos comerciais, 2 histórias inspiradoras na suinocultura catarinense. Com tecnologia e sucessão familiar, propriedades de Orleans e Jaborá mostram eficiência e resultados. E desde 2004 que eu sou integrado da Colas, e é uma parceria que deu certo. E realmente fiz uma granja top de climatizado, automatizado. E a parceria com as cooperativas garante evolução, bem-estar animal e certificações. Exemplo aberto à modernidade, aberto àquilo que a cooperativa oferece de melhor. A gente já volta. Cooperativismo em notícia. Oferecimento Cicobi, o Sesc Sescope Santa Catarina e Fecoagro Fertilizantes. O Cicobi está presente em milhares de municípios Brasil afora. É por isso que podemos dizer com orgulho: nós estamos do seu lado, produtor rural. Isso é acreditar que juntos podemos fazer a diferença. É compartilhar a riqueza que brota da terra. É estender a mão em qualquer desafio. É cooperar. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força, o Cicobi está junto. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da Fecoagro. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Agora a gente vai conhecer 2 histórias que mostram como a suinocultura catarinense se fortalece com tecnologia, gestão eficiente e sucessão familiar bem estruturada. Nos municípios de Orleans e Jaborá, 2 famílias seguem evoluindo com práticas modernas, apoio técnico das cooperativas Auriverde e Colácer e conexão direta com o sistema Aurora, comprovando que eficiência e cooperação caminham juntas no campo. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil.
Com mais de 33% das exportações nacionais, o estado é referência em tradição, tecnologia e mão de obra qualificada. Por aqui, cooperativas conectam mais de 9.000 produtores integrados ao sistema Aurora Coop, levando assistência técnica, inovação e programas de desempenho que aumentam a eficiência nas granjas. Modelo cooperativista que valoriza o campo, impulsiona a economia e transforma a vida das famílias. Em Orleans, no sul do estado, conhecemos o produtor Valmir Baggio, que há 43 anos trabalha com suínos e hoje é destaque nacional. Ele participa do projeto 270+, da Cooper Auriverde, voltado à excelência em maternidade e gestação suína. Ele começou com a granja do pai e depois fez o seu próprio negócio. Mas foi quando ele fez uma viagem para a Europa para conhecer uma granja moderna que fez mudar os horizontes. Antes eu olhava, por exemplo, com a cabeça assim, né, para baixo. Né? Eu via aquelas granjas, eu por exemplo, com 300 porcas, 3 funcionários trabalhando direto. Daí aquela minha visão, eu via umas granjas lá diferentes, granjas de 1.700 matrizes com 3 funcionários trabalhando só o horário comercial. Dali para frente a minha visão fez assim, ó. Fez assim. Daí eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Eu vim com a ideia renovada de lá, que eu vi que o futuro tinha futuro a suinicultura aqui e com um jeito melhor de produzir. Então daí fiz as granjas. Eu fiz uns projetos dali já em 2014, fomos ajeitando, fomos fazendo uma coisa e outra, vendo como é que ia fazer. 2015 lancei esse projeto para fazer. Conversei com toda a família, como é que era o sistema, né? Lancei esse projeto e realmente fiz uma granja top de climatizada, automatizada. E daí de 300 foi para 600, de 600 já foi para 1.200, agora em 2020. A granja é automatizada e modelo de desempenho. A cada 21 dias, ele entrega 2.200 leitões desmamados para a cooperativa, que repassa a Aurora. Um trabalho contínuo que o levou ao 12º lugar no ranking nacional da Agnes, no segmento de 1.000 matrizes. Em Santa Catarina, ocupa o 3º lugar. A estrutura é eficiente, o suporte técnico da Auriverde é suficiente. Hoje, para produzir bem e ter qualidade, só depende de mim, porque o resto eu tenho agora. Em termos de estrutura, genética, assistência técnica e apoio da Auriverde, no caso junto, esse conjunto de situações me leva a ser uma pessoa eficiente. O Valmir em si, ele é o nosso produtor de destaque há 4 anos. Né? Nós lançamos um projeto chamado 270+, que a gente visa em quilo de leitão desmamado. Como o nome do projeto é 270+, a gente visa uma produção de 35 leitões desmamados femiano, com um peso de 7,7, né? Que fazendo 35 vezes 7,7 dá o 270. E é onde a gente visava que uma granja, para ela se pagar, para sobrar um retorno financeiro para o produtor se manter e investir na granja, o peso mínimo que ele deveria entregar seria 270 quilos de leitão desmamado por fêmea. Né? Então a gente lançou esse projeto. E quando a gente lançou esse projeto foi em 2019, o Valmir em si já estava com 275 quilos já. Ele já estava à frente do tempo dele, né, nessa época. Né? Então aí a gente começou a olhar para um olhar diferente para o Valmir. Opa, se a gente fez o cálculo que para o produtor ter um retorno financeiro bom, se pagar, sobrar para ele, tem que entregar 270, por que esse produtor específico está entregando já mais que isso em 2019, era? Que na época não se falava nisso, né, em 270 quilos. A gente foi pioneiro nisso aí. A gente começou a olhar, opa, vamos lá para o Valmir ver o que ele está fazendo de diferente para ele conseguir isso aí já nessa época do ano. E a gente viu, primeiro, as condições que ele dava para os animais e como ele trabalhava o animal em si. Manejo, alimentação, ambiência e olhar do produtor. Esses são os principais requisitos para se ter uma granja eficiente. E é isso que Valmir faz. E hoje você tem uma supervisão técnica da Auriverde, né? Quando que vocês começaram a trabalhar juntos? Foi, eu acho, em 2010, né? Que a Auriverde, eu acho que
fazia um ano, quase 2 anos, eu acho que a Auriverde já estava aqui na região por perto aqui, em Lauro Mila, por aqui, né? E a Auriverde estava instalada aqui no município de Orleans, né, com a loja. E daí surgiu a empresa que eu trabalhava, ela era um pouco meio longe, coisa assim, ela queria desligar algum produtor e passar para a Auriverde, né? E a Auriverde abraçou esses produtores, né, naquela época ali. Em 2010, para 2010 por ali, eu comecei a trabalhar com a Auriverde. Daí em 2012 que eu estava querendo desistir, depois até 2015 que deu o grande projeto, a grande evolução. Já no meio-oeste do estado, na cidade de Jaborá, a história da família Prando mostra como a sucessão familiar pode garantir produtividade e continuidade. Eles têm 3 galpões de terminação com 500 animais cada. Construímos uma granja em 2011 e já em 2000 para capacidade de 1.000 suínos. E daí em final de 2019, daí ampliamos para mais 500, que foi para 1.500 suínos. E até hoje estamos tocando e desde 2004 que eu sou integrado da Colácer. E é uma parceria que deu certo e assim é o que eu digo sempre. É o compromisso, é a palavra dos dois lados, né? É só cumprir os deveres, cumprir o que foi combinado que dá tudo certo. Por aqui, parte da granja é toda automatizada. Os suínos chegam aos 68 dias e saem com peso médio de 94 quilos de carcaça. 2 galpões são no sistema drop e um com robô de alimentação. O mesmo cuidado que eu tenho que ter com o robô, eu tenho com os drops. O animal limpou o coxo, lambeu, deixou aquele coxo bem limpinho, eu sei que há necessidade de aumentar a ação. Então o robô ele se aumenta sozinho todo dia, mas mesmo assim, esse tanto de aumento não é digamos assim, o suficiente para suprir a demanda dele. Então a gente tem que passar todo dia ajustando essa questão. Sobrou, não vamos desperdiçar, vamos lá, reduzimos um pouquinho esses gramas. E no drop é a mesma coisa, o coxo limpou, sobrou, a gente tem que fazer o ajuste todo dia. Para se ter uma boa carcaça, o que precisa aí no manejo? Hoje nós trabalhamos com a tabela de arraçoamento, né? Então temos uma tabela para ser trabalhada. A tabela traz aí para nós tá trabalhando dentro dela um aumento de ração semanal, né? Então nós viemos, o técnico vem à propriedade, assiste, faz as contas de consumo que o animal está consumindo, o peso que está estimado aí do lote pela idade e aí vamos abrindo aí a quantidade de ração para o animal estar ganhando peso durante os dias de alojamento. A família é cooperada da Colácer e desde 2011 a propriedade preza pelo bem-estar animal, sendo referência no Programa de Responsabilidade Socioambiental da Aurora, o PRSA. São 8 anos consecutivos de certificação e em 2024 gabaritaram a auditoria que avalia as práticas econômicas, sociais e ambientais. O PRSA a gente se iniciou ali em 2016, a gente foi as primeiras propriedades que entraram na Colácer. Foi algo que veio agregar, é um programa muito bom. Ela se baseia em 3 pilares, o social, o ambiental e o econômico. A propriedade tem que ser lucrativa. O ambiental a gente tem que se adequar às normas legais perante a lei. E o social você tem que manter uma relação com os vizinhos, a comunidade, até mesmo um grupo de amigos. Tu tem que ter uma contribuição social com a sociedade, né? Exemplo, aberto à modernidade, aberto àquilo que a cooperativa oferece de melhor, né, para eles crescer. Então, assim, é um modelo, né? Tanto é que essa propriedade também já foi escolhida dentro da sinocultura da Aurora como propriedade de destaque. Então, os resultados, né, que eles obtêm, né, tanto na produção como na certificação, né, já fala por si só, né, o exemplo, né, que é essa propriedade aqui para todos os nossos cooperados. Um trabalho que vem dando certo, onde todos os lados ganham, tanto da cooperativa quanto do pai que vem vendo o filho assumir a granja. Qual a sensação de ter o filho trabalhando perto? Vocês cortam? Não, é uma sensação bem agradável.
é um drama que muitos pais têm aqui no interior, que os filhos eles estudam e vão embora. E graças a Deus eu consegui segurar. Pois é, 2 histórias em 2 locais diferentes, que se cruzam por um mesmo caminho, o da eficiência, da sucessão e da cooperação. Na suinocultura catarinense, os bons exemplos mostram que é possível crescer com sustentabilidade e orgulho do que se faz no campo. E assim a gente encerra o programa dessa semana com exemplos de união, tecnologia e dedicação no campo. Para rever este e outros conteúdos, acesse as mídias digitais da FECOAGRO. Um forte e cooperado abraço para você e até a próxima. Tchau! O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.